Começando agora o programa Navegar é Preciso. Navegar é preciso viver. Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Lusanet leva aos lusos dos 4 cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver. Muito bom dia, amigos internautas! Estamos começando nesse dia 6 de julho de 2025, a edição de número 1287 do Navegar é Preciso, exclusivamente pela live no Facebook. O endereço, você já sabe, é o facebook.com/Grupo Lusanet. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.lusanet.com.br. Em São Paulo são 10 horas 3 minutos, em Lisboa 14 horas 3 minutos. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Caminha. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupolusanet@gmail.com. Repetindo, grupolusanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Lusanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Lusanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Notícias Lusanet. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, notícias Lusanet. Mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os internautas ligadinhos aqui com a gente no Navegar é Preciso, nesta manhã gelada do inverno brasileiro. Mas vamos esquentar o dia com o bom dia dele, Nelson de Paula. Muito bom dia, Lourenço. Bom dia a todos os internautas que nos prestigiam todos os domingos. Um bom domingo a todos, um beijo no coração e vamos lá de notícias Lusanet. Em São Paulo, 10 horas e 4 minutos. Em Lisboa, 14 horas 4 minutos. Marcelo espera que partidos compatibilizem posições sobre imigração e nacionalidade. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse na última sexta-feira, durante uma visita a Cabo Verde, esperar que os partidos compatibilizem posições sobre imigração e nacionalidade, após o início do debate sobre os temas no parlamento. A minha ideia é esta: é um tema em que todos os partidos vão fazer os possíveis e impossíveis para tentar encontrar uma solução que compatibilize as preocupações que justificam as iniciativas legislativas com uma visão estratégica geral do país, referiu o presidente após chegar ao arquipélago para uma visita que se encerra hoje por ocasião dos 50 anos da independência. Os países de língua oficial portuguesa, em particular, são uma fraternidade e comunidade muito importante, acrescentou o presidente. Vamos esperar. Acredito que, provavelmente, a seguir ao verão, surja o resultado do trabalho parlamentar, à altura em que será encaminhado para Belém.
Só nessa altura que me posso pronunciar. Iniciativas do governo de alteração aos diplomas da nacionalidade e da imigração baixaram na sexta-feira a fase de especialidade sem serem votadas na generalidade, bem como projetos-lei do Chega sobre as mesmas matérias. Navegar é preciso. Preço das casas em Portugal teve o maior aumento da União Europeia no início do ano. Portugal foi o país da União Europeia a registrar o maior aumento de preços das casas no primeiro trimestre de 2025, de acordo com os dados divulgados na última sexta-feira pelo Eurostat. Nos primeiros 3 meses do ano, os preços subiram 16,3% no país. No conjunto da União Europeia, os preços das casas, medidos através do Índice de Preços da Habitação, o IPH, aumentaram 5,7%, enquanto na zona do euro o aumento foi de 5,4%. Entre os Estados-membros, para que existem dados disponíveis, apenas a Finlândia registrou uma queda nos preços no primeiro trimestre do ano, com uma variação homóloga de menos 1,9%. Os restantes 25 países verificaram um aumento homólogo, tendo os aumentos mais significativos imediatamente a seguir a Portugal, sido sentidos na Bulgária com 15,1% e na Croácia com 13,1%. Já relativamente ao trimestre anterior, os preços da habitação aumentaram 1,4% no território da União Europeia e 1,3% na zona euro, segundo o Serviço de Estatísticas da União, tendo os preços diminuído em 4 países com dados disponíveis e aumentado em outros 22. As maiores descidas foram registradas na Eslovênia, menos 2,2%, em Luxemburgo, menos 1,2%, e na Finlândia, menos 1%, enquanto os maiores aumentos foram registrados na Hungria, mais 5,2%, em Portugal, mais 4,8%, e na Croácia, mais 4,5%. Navegar é preciso. Na pujante São Paulo, 10h09. E no Porto, 14h09. Primeiro semestre de 2025, com 515 mil pedidos de nacionalidade pendentes. O Instituto dos Registros e do Notariado, o IRN, tinha 515 mil pedidos de nacionalidade pendentes no primeiro semestre de 2025, de acordo com os dados atualizados ontem, sábado, no Portal da Justiça. É o valor mais elevado registrado nos últimos anos e refere-se apenas aos primeiros 6 meses. 515.334 pedidos de nacionalidade pendentes no final do primeiro semestre de 2025. De acordo com os dados atualizados no Portal da Justiça, além desses, o IRN tinha registrado 121.460 pedidos de nacionalidades entrados, 92.257 deferidos e 3.649 indeferidos. Desde 2020, os serviços registraram o maior número de entradas em 2022, 367.348, mas o número de pendências tem aumentado consecutivamente. Em 2023, ano mais recente a que se referem os dados mais detalhados, houve 73.278 atribuições de nacionalidade, ou seja, concedida com base em vínculos familiares com portugueses, e 41.393 aquisições na sequência de pedidos e 8.129 indeferimentos,
No mesmo ano, os registros de nacionalidade por cidadãos de antigas colônias portuguesas totalizaram 1.332 e foram contabilizadas 73 perdas de nacionalidade, cujos motivos não são referidos. Os dados do Portal da Justiça fazem ainda referência ao top 5 países de proveniência das aquisições de nacionalidade, liderado pelo Brasil, com 10.365. Na lista, com referência ao ano de 2016, seguem-se Cabo Verde, com 3.922, Ucrânia, com 3.249, Angola, com 1.937 e Guiné-Bissau, com 1.791. Navegar é preciso. Um adeus emotivo a Diogo Jota e André Silva. Inúmeras figuras do futebol marcaram presença ontem, sábado, nas cerimônias fúnebres de Diogo Jota e seu irmão André Silva, que morreram na última quinta-feira na sequência de um acidente de automóvel. Apesar de o funeral ser privado, um grande aglomerado de pessoas foi se juntando num clima de enorme pesar. Várias figuras do futebol fizeram questão de homenagear Diogo Jota e André Silva, incluindo um forte contingente de jogadores internacionais portugueses, entre os quais Rubem Neves e João Cancelo, que na sexta-feira jogaram no Mundial de Clubes pelo Al Hilal, nos Estados Unidos, e viajaram para Portugal logo em seguida. No grupo estavam incluídos muitos atletas que partilharam o vestiário com Diogo Jota, nomeadamente Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Félix, José Fonte, Danilo Pereira, André e Ricardo Horta. Da parte da seleção portuguesa, também o selecionador nacional Roberto Martínez e uma comitiva da Federação Portuguesa de Futebol foram dos primeiros a chegar. O Liverpool, último clube de Diogo Jota, também se fez representar por vários jogadores e dirigentes que levaram coroas de flores com a forma das camisolas de futebol vermelha com os números 20 e 30, os números envergados por Diogo Jota no clube britânico e André Silva no Futebol Clube de Penafiel, respectivamente. Navegar é preciso. Na pujante São Paulo, 10 horas e 14 minutos. E em Caminha, que será um conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 14 horas 14 minutos. Hora das festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo, Lourenço. Atenção, hein? Você que fez sua reserva, hoje a partir das 12 horas no Arouca São Paulo Clube, ocorre a comemoração ao 18º aniversário do Rancho Folclórico Aldeias da Nossa Terra. No cardápio, a deliciosa bacalhoada à moda arouquense. Na parte artística, a apresentação dos Tugas das Concertinas e do Rancho Aniversariante, o Rancho Folclórico Aldeias da Nossa Terra. Lembrando que o Arouca São Paulo Clube fica na rua Vila de Arouca, número 306A, no Tremembé, em São Paulo, capital. Então não se esqueça, para divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar um e-mail para grupolusanete@gmail.com. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso. Navegar é preciso. E chega ao final notícias Lusanete, mas vamos navegar até às 11 da manhã ainda com muita informação. No turismo iremos falar do Conselho de Caminha, na história dos castelos portugueses, hoje o primeiro capítulo do Castelo de Algozo. Nos descontos, tudo sobre o futebol português e também sobre a nossa Lusa do Canindé. Mas agora é hora de música. A maravilhosa música portuguesa, claro, sempre oferecendo a todos vocês, nossos queridos internautas, que estão sempre ligadinhos aqui no Navegar é Preciso, e também aos aniversariantes da semana.
especialmente hoje, dia 6 de julho, fazendo aniversário, a Rosângela Oliveira, a mãe da Carol e do Gustavo. Parabéns para ela. No sábado, dia 12, meu primo, o Edson Leão, rugindo pelo mundo. Um abração para ele também. E você aí, tá fazendo aniversário essa semana? Um grande abraço para você, hein? Muitas felicidades, saúde, prosperidade sempre, porque nós todos vamos ouvir agora com Maria da Fé, Vem Beber Vinho Novo. Anda daí, vem comigo, anda a vida, esquece mal. Vem conhecer um amigo que se chama Portugal. Tens o mar à tua espera, com praia de areia branca. Vem conhecer a ceveira que qualquer feliz te canta. Anda, vem comigo, beber vinho novo e levas contigo Portugal e povo. Anda, vem comigo, beber vinho novo e levas contigo Portugal e povo. Anda a ver touros correndo na Lusíria junto ao Tejo, ceifeiras ceifando trigo nos campos do Alentejo. Anda a ouvir cantar o fado, essa canção sem idade, e dirás em todo lado, Portugal, ai que saudade. Anda, vem comigo, beber vinho novo e levas contigo Portugal e povo. Anda, vem comigo, beber vinho novo e levas contigo Portugal e povo. Toiradas à portuguesa, com forcados a pegar. Anda a ver tanta beleza que Deus pousa ao pé do mar. E verás nossa Lisboa, cheia de encantos tão belos, Mogalia e Madragoa e Alfama no seu castelo. Anda, vem comigo, beber vinho novo e levas contigo Portugal e povo. Anda, vem comigo, beber vinho novo e levas contigo Portugal e povo. Anda, vem comigo, beber vinho novo e levas contigo Portugal e povo. Anda, vem comigo, beber vinho novo e levas contigo Portugal e povo. Anda, vem comigo, beber vinho novo e levas contigo Portugal e... Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet, o endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje? Hoje vamos viajar até a Bela Caminha. É, situada na região do Minho,
No distrito de Viana do Castelo, o Conselho de Caminha abrange uma área de 129 km², distribuída por 20 freguesias. É limitado a sul por Viana do Castelo, a norte pelo Rio Minho, a leste pelos concelhos de Vila Nova de Cerveira e Ponte de Lima, e a oeste pelo Oceano Atlântico. Em 1258, Dom Afonso III concede-lhe o título de senhorio que Dom Dinis confirma e concede carta de foral em 1284, reconhecendo-se assim o valor estratégico militar do Porto de Mar, já próspero das terras de Caminha. Durante as guerras da independência foram feitas novas obras na muralha, ficando estas ampliadas e protegidas com revelins, sendo também fortificado o bairro da Ribeira. Das muralhas apenas resta atualmente o baluarte chamado de Santo Antônio, regularmente conservado, e uma notável torre quadrangular ameada que serve de torre de relógio. Nelson, já chegamos lá no distrito de Viana do Castelo. Como é que fizemos para adentrar Caminha? Saímos do porto, pegamos a autoestrada A3, sentido Ponte de Lima. Logo após, entramos na IP9, sentido Viana do Castelo, e então pegamos a Nacional 13 até chegarmos a Caminha. Lourenço, o que temos de patrimônio, cultura e lazer em Caminha? Localizado numa zona de grande beleza paisagística, o Conselho de Caminha dispõe de uma área atlântica costeira, de praias excepcionais e de uma zona de montanhas bastante aprazível. Como locais de interesse turístico, destacamos a Serra de Arga, o Miradouro de Santo Antão, o Parque do Camarido e o Miradouro do Calvário. A nível de patrimônio, os destaques ficam por conta da Igreja Matriz, da Torre do Relógio e do chafariz da Praça Municipal. E o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Caminha, hein, Nelson? Os destaques ficam por conta dos artefatos em cobre, os bordados e a tecelagem. Lourenço, o que temos de festas e eventos? Bom, os destaques ficam por conta da festa de Santa Rita de Cássia, no mês de agosto. Também em agosto, a Romaria de São João d'Arga. E em novembro, a Feira dos Santos. Nelson, como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Erlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Caminha. Destaque para a parrilhada de peixe, do bacalhau à minhota e do arroz à cabidela de lampreia. Nelson, quem quiser maiores informações sobre Caminha, consulta que site, hein? É só ir lá no site da Câmara Municipal de Caminha. Endereço eletrônico é o www.cm-caminha.pt. Então não se esqueça, estando em Portugal, visite Caminha. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. Redescobrindo a comunidade de volta. Agora vamos falar da história de Portugal, mais especificamente dos castelos portugueses. Hoje falaremos sobre um novo castelo, Lourenço. É o primeiro capítulo do Castelo de Algozo. Exatamente, o Castelo de Algozo é um castelo medieval na freguesia de Algozo, Campo de Víboras e Uva, Concelho de Vimioso, no distrito português de Bragança. O Castelo de Algozo
é uma das mais importantes fortificações medievais do leste transmontano, relacionada com as batalhas de sucessão leonesa, as políticas provisórias do monarca independente português e a importante comenda religiosa dos cavaleiros hospitalários que estabeleceram as suas raízes em 1224. Em posição dominante sobre o topo da Penenciada, domina a planície circundante e a confluência dos rios Angueira e Maçãs. Na região norte de Portugal, do alto das suas muralhas, avistam-se a Serra da Sanábria, a Serra de Bornes e a Serra da Nogueira. Oferece ainda uma vista de 360 graus sobre o Planalto Mirandês, situado a uma altitude de 690 metros, junto ao rio Angueira. A antiga vila transmontana de Algozo foi sede de concelho até 1855, ano em que foi extinto e incorporado no município de Vimioso. A freguesia de Algozo é uma das mais importantes do concelho de Vimioso. A 12 quilômetros da sede do concelho, é a freguesia mais a sul do município, delimitando Vimioso com o vizinho município de Mogadouro. O Castelo de Algozo tem uma vasta história de ocupação, iniciada na Idade do Bronze e terminada na Idade Moderna. É a demonstração de que o povoamento da área da atual freguesia começou ainda durante a pré-história. Classificado como imóvel de interesse público, começou por ser construído devido às excelentes condições estratégicas e de defesa que usufruía. O pequeno castelo surge no alto do Monte da Penenciada, um cabeço penhascoso que se despenha quase a pique a mais de 600 metros sobre o rio Angueira, que por sua vez vai confluir a oeste com o Maçãs. O aglomerado implanta-se a norte do Castelo de Algozo, sobre o festo planáltico de interflúvio Angueira-Maçãs. O núcleo primitivo de estrutura orgânica e ocupação densa desenvolvem-se no entorno da Igreja Matriz, estendendo-se para norte ao longo dos acessos do aglomerado. As expansões recentes situam-se na periferia, quer ao longo da Estrada Nacional 215, quer no acesso a norte a partir daquela estrada, com uma ocupação de moradia unifamiliar isolada, e para poente da Igreja Matriz, marcando uma anterior expansão com uma ocupação em banda, ambas apoiadas em arruamentos largos que contrastam com os do núcleo primitivo de perfil menos generoso. Olha aí, então, que legal, o primeiro capítulo do Castelo de Algozo, um dos castelos mais altos de Portugal, como se viu aqui, a 690 metros ali de altitude. É um castelo super bem construído, e imagina só a dificuldade de se construir esse castelo naquela época. Já hoje já seria difícil, imagina naquela época o Castelo de Algozo. Então é isso, semana que vem tem mais Castelos de Portugal, tem mais Castelo de Algozo, e é isso aí, Lourenço. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet, o endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com, repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar
Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso nos descontos. Lindo hino ao fundo anunciando o futebol português, o desporto em Portugal. Já estamos com eles aqui na linha ao vivo e a cores. Vamos receber o bom dia de Emídio Tavares e de Antônio Camões. Bom dia, pessoal. Bom dia, Lourenço. Bom dia, Nelson, Camões, internautas. Bom dia a todos. Bom dia, Lourenço, Emídio, Nelson. Bom dia, pessoal. Bom dia, Emídio. Bom dia, Camões. Hoje, infelizmente, começando com uma tristíssima ainda, sofrendo ainda com essa tragédia no futebol português, Emídio, a morte do Diogo Jota. Alô, Emídio? Oi, Nelson, é verdade. O Diogo Jota e seu irmão, na madrugada de quarta para quinta-feira, estavam indo de carro, uma Lamborghini, fizeram o trajeto de Portugal, pegaram a Espanha, estavam, quando aconteceu o acidente, em Zamora, no município de Sernadilha, uma estradazinha um tanto quanto recapeada. Eu sei disso porque o Chico Rocha tem parentes lá, me contou a respeito dessa estrada. E eles estavam indo até Santander, onde eles iriam pegar um ferry-boat para Calais, porque o Diogo Jota houvera sofrido de um pneumotórax, um ar, assim, para falar de uma forma leiga, para que todos entendam, um ar no pulmão, e ele fez um procedimento para tentar tirar esse ar, colar a pleura no lugar, e o médico recomendou que pelo menos durante 60 dias ele evitasse viagens de avião, porque senão o procedimento cirúrgico poderia sofrer um revés. Então eles foram de carro, estavam indo de carro até Calais, iam fazer um trajeto de ferry-boat, 31 horas até chegar na Inglaterra. E aí, pelo que a perícia informa, eles estavam numa velocidade um pouquinho acima do normal para a via, estourou um pneu numa ultrapassagem, o carro se desgovernou, explodiu em chamas e carbonizou os dois corpos. Eu, infelizmente, tive a oportunidade de ver as imagens. O irmão do Diogo Jota, totalmente carbonizado, o Diogo Jota com uma leve carbonização dos ombros para cima, ainda reconhecível, e foi a fatalidade que aconteceu, que vitimou os dois jogadores. O Diogo Jota começou a carreira no Paços Ferreira, com 19 anos. Ele foi vendido para o Liverpool, direto do Paços, para o Atlético de Madrid, direto do Paços para o Atlético de Madrid por 7 milhões de euros. Chegou lá o Simeone e disse: não foi eu que pedi ele, colocou ele para treinar em 4 amistosos extraoficiais e falou: pode dispensar, não serve. E aí, o que aconteceu? Ele foi emprestado ao Porto durante uma temporada, arrebentou a boca, terminou o empréstimo, o Atlético pediu de volta e imediatamente o vendeu para o Wolverhampton por 14 milhões. Comprou por 7 e vendeu por 14. E no Wolverhampton ele também arrebentou a bola. Pouco mais de um ano e meio depois foi vendido ao Liverpool por 50 milhões de euros. No Liverpool, todos sabem a carreira dele, tinha até música da torcida, e assim foi a trajetória futebolística do Diogo Jota. Ele que houvera casado 11 dias antes da tragédia, ele já namorava com essa esposa dele, foi a primeira namorada e única, desde os 15 anos de idade, já tinha 3 filhos, se casaram 11 dias antes da tragédia, e Diogo Jota, infelizmente, deixa 3 filhos, a esposa e familiares enlutados para sempre. E eu fico aqui imaginando
a dor de toda a família, né? Especialmente dos pais dele, que eu não sei se são vivos, mas eu imagino. São, os dois estavam no velório, Nelson. Então, imagino o pai e mãe que perderam 2 filhos numa tacada só, né, Camões? E a esposa e os filhos também, né? Exatamente. Exatamente. É realmente muito triste para tudo, para o futebol português, para a família, para todo mundo. Mas eu queria colocar aí duas coisas, o Nelson, o Lourenço e o Emílio. Eu queria colocar primeiro a atitude do Liverpool, falando que vai continuar pagando os salários, o contrato dele até o final dele para a família. Outra atitude da turma do Liverpool realmente ir até o enterro. E eu queria colocar uma outra coisa também, que alguma imprensa portuguesa é terrível. Rapaz, o que ela queria, ela não queria era sobre o Cristiano Ronaldo. Eu acho que ele fez bem não ir. Essa imprensa marrom que está criticando, ela queria fazer um show, ela queria fazer um circo. Ela queria pegar o Cristiano Ronaldo e fazer um circo no momento de tristeza. Então, eu acho que realmente o Cristiano Ronaldo fez muito bem não ir, porque realmente ele ia puxar toda a atenção para ele, aquilo ia virar um circo, justamente num momento de muita tristeza para todo mundo. Eu concordo com você, viu, Camões? Olha, inclusive, pessoal, a irmã do Cristiano postou hoje uma mensagem criticando a imprensa e dizendo: quando meu pai faleceu, nós não conseguimos sair da capela até o cemitério, nós tivemos que ter escolta policial, porque meu irmão estava lá, chegou lá, e ele não quis que isso acontecesse, ele não quis tirar o foco desse momento de despedida do Diogo Jota. É lamentável o que a imprensa faz. O Camões disse que o pessoal do Liverpool foi, agora só sentido a ausência do Luiz Dias. O primeiro que deu as condolências e amparou o Luiz Dias quando ele teve os pais sequestrados foi justamente o Diogo Jota. E aí, no dia do velório, foi postado aí o Luiz Dias numa festa aí. É lamentável. Cada um dá o que tem, né, Emílio? Agora, o que eu lamento aí, essa questão do Cristiano Ronaldo, eu até cheguei a ver que ele iria para lá, inclusive ofereceu para a família, para a esposa do Diogo Jota, garantir os estudos dos 3 filhos até o fim. Então, as atitudes do Cristiano Ronaldo a gente já conhece bem. Agora, o que eu fico assim, encafifado é o seguinte: o jogador, ele faz sucesso na vida, consegue sucesso, como é o caso do Diogo Jota, compra um carrão que subentende-se, né, que seja um carro seguro, né, Parece que mais era seguro. alugado, Nelson. Era alugado. Não é. É o seguinte, eu inteirei disso daí. Era leasing. Então esse carro era leasing. Ficava por um tempo e depois ele trocava o carro. Entendi. Um Lamborghini sabe, parece um carro de corridas, um carro maravilhoso, né? E aí, numa estrada secundária, né, porque era uma estrada de 2 pistas, acontece um problema desse. Quer dizer, eu considero como um absurdo uma coisa dessa, sinceramente. O carro não pode sair da estrada, bateu numa árvore, seja lá o que for, explodiu. Pô, como é que acontece uma coisa dessa? Sabe? É um caso para ser visto. E isso vitima, não que o Diogo Jota é diferente das outras pessoas. É uma pessoa como qualquer outra, né? É um ser humano. E acontece uma fatalidade dessa, Emílio. Nelson, a Lamborghini está avaliada em 800 mil euros. Aí. Um carro de quase 5 milhões de reais. Você percebe que segurança zero, né?
Porque como é que pode? Eu duvido que ele estivesse ali, a 200 km por hora. Mesmo que tivesse, se o carro pode atingir essa velocidade, ele tem que estar preparado para eventualidades e não explodir, como parece que foi que aconteceu ali, né? O tanque de gasolina, né, Nelson? Aí é... Sim, mas o habitáculo tem que estar protegido, né? Mas você não é um carro de Fórmula 1, né, Nelson? Porra. Mas é quase 800 mil euros. Então, e o pneu é fininho, é pneu esportivo, fininho, né? Então, qualquer coisinha ali... E você tem que estar habilitado para dirigir esse tipo de veículo também, né? Se você não tá acostumado a dirigir esse tipo de veículo, é complicado. E tem um monte de coisa, né? Era de madrugada já, à noite. Eu, por exemplo, eu evito viajar à noite, porque à noite os gatos são pardos, né? Todo mundo, no escuro, tudo pode acontecer. Mas tem o farol mesmo. É muito difícil, é mais complicado dirigir à noite, quem não está acostumado. Então eu não sei, né, se ele tinha horário para se apresentar lá em Liverpool. Ele ainda ia pegar, se eu não me engano, ele estava indo para Santander para pegar um ferry boat, né, para 31 horas. Uma viagem longa, né? Você imagina o cara viagem dirigindo por 31 horas, né? Agora, lamentável, muito triste, e a marca, a Lamborghini, deve estar preocupada, viu? Porque a repercussão foi péssima, né? Então, para a imagem da empresa, para a imagem da empresa, porque se ela faz um carro com todos esses recursos, ela tem que se preocupar com o mais principal, que é a segurança, né? Nelson, mas um furo acontece com qualquer um. Sim, Se fosse outra coisa, talvez. Mas um furo num pneu, talvez ele tivesse que fazer uma revisão antes do carro sair. Mas mesmo assim, Camões. Faz uma revisão para ver se o pneu era novo, se não era, se já era um pneu. Mas mesmo assim, você vê testes de empresas que, antes de lançarem seus carros, teste de resistência, teste de embate, todas fazem teste e colocam o carro baseado naquilo. Aí percebe que o simples furo de pneu não tinha nenhuma muralha ali, ele bateu no guarda-reio e aconteceu o que aconteceu. Quer dizer, fragilidade total. Agora, ontem o Diogo Jota foi homenageado, o Dembélé fez o segundo gol do Paris Saint-Germain, sentou no chão e ficou como se estivesse jogando videogame, como fazia em alguns gols do Diogo Jota. E o Mbappé também, assim que fez o gol, ele saiu para as câmeras, fez 2-0, que era a camisa do Diogo Jota. Lamentável, muito triste essa situação. Enfim, né? Deus está no comando. Bom, Emílio, vamos falar da Liga Portuguesa. Já está definida a primeira jornada da Liga 1, é isso? Isso, a Liga que começa dia 10 de agosto. Primeiro jogo, o Sport joga fora contra o Casa Pia, o Benfica recebe o Rio Ave, o Porto recebe o Vitória de Guimarães, o Braga recebe o Tondela. O primeiro clássico acontece na quarta jornada, 31 de agosto, o Sport recebe o Porto, e já no segundo turno o Sport pega o Benfica a 5 rodadas do final. O Camões tem mais detalhes aí, né, Camões? Tenho. Eu acho engraçado esse sorteio, rapaz. Eu fui ver, tem tantas condicionantes, que eu comecei com o Emílio fora do ar. Sorteio nada, né? Que, rapaz, não precisa de sorteio. As condicionantes são tantas. Fulano não pode jogar com fulano contra coisa nessa jornada tanto, porque não pode jogar contra esse, porque não pode jogar contra... Tem tanta condicionante, mas tanta condicionante, que no fim o sorteio é uma proforma. É dirigido, é tanta proforma, só para falar que é. É tanta proforma que com quem jogou o Sporting na quarta jornada do ano passado? Tá igualzinho, né, o Camões? Com o Porto. Pois é. Mas no final das jornadas também com quem o Sporting jogou. Só que desta vez mudou o quê? Já porque o Sporting foi campeão, no lugar de jogar com o Benfica primeiro fora, né? Não, primeiro em casa e depois fora, é o contrário. Agora inverteu. O que importa é que todos vão ter que enfrentar todos e
E os jogos principais estão aí, né? Ah, eu Quarta só queria- jornada. Nelson, Oi. só queria falar outra coisa. Rapaz, mas tá dando qualquer coisinha que se falar, mas dá um pipocó. O Sport pediu para jogar fora a primeira jornada por causa que ele está mudando Ampliando o o estádio. relvado, certo? Nossa, mas isso já botou tinta em jornal pra caramba e na televisão já falando demais. Então, só por causa disso. E uma outra coisa, também está dando outra coisa, porque o Sport não quer mudar a data agora do final do 31 de julho da Supertaça. Se mudar é uma prerrogativa dele. Ele só vai mudar porque ou o Benfica quer ou a imprensa quer? Não. Cada um pode reivindicar o que lhe interessa, né? Bom, Sim, o fato é que está aí... Né? Oi? E negar também, né? Sim. O fato é que está aí. Já saiu a tabela, todo mundo se preparando aí para o início do campeonato português. E o Benfica ganhou o futsal, o Emílio? O Benfica quebrou a hegemonia do Sporting de 5 anos. O Sporting era pentacampeão português do Sporting. O Benfica, depois de empate em duas vitórias para cada lado, o Benfica, no último final de semana, estava perdendo e no final virou o jogo, fez 4-3 e sagrou-se campeão português de futsal. Olha só, realmente uma conquista importante aí para o Benfica. E o que você tem aí do grande esporte, Emílio? Essa semana o esporte comemorou 119 anos de vida, de glórias e conquistas. Dia 1º de julho, aniversário do esporte, né? E que mais você tem aí, Emílio? O Sporting trouxe o conhecidíssimo Alisson Santos. É outro Biel aí. E, aliás, o Biel ia para o Corinthians, não vai mais porque o Corinthians não paga ninguém. Alisson Santos é um extrema ponta de 22 anos do Vitória da Bahia. Estava emprestado no União de Leiria, onde ele fez 6 gols em 18 jogos. Foi contratado por 2,1 milhões de euros, ficando até 2030. 10% de uma futura revenda vai para o Vitória da Bahia. E a cláusula rescisória de 80 milhões. Alisson Santos, Ave Maria. Tem umas contratações aí no esporte, hein, Camões? Quem é esse cara? Rapaz, olha, eu não quero queimar a língua, não. Eu não quero queimar a língua. Mas, Emílio, eu tenho mais esperança nesse moço do que no Biel. Sinceramente. Eu não quero queimar o rapaz de cara. Cuidado. Vamos, eu já vi alguns treinos dele, alguma coisa dele. Ele, jeito para coisa tem. Tá, 18 jogos no Leiria, fez 6 gols. Não, Emílio, eu não vou ser tão coisas que nem você, não. Eu quero esperar um pouco para ver um pouco a coisa. Agora, o que eu não entendo, rapaz, é manter um tal de Cauã lá, e esse vocês conhecem. Um tal de Cauã lá, esse eu não conheço, sinceramente, esse um tal de Cauã, que acho que passou pela Portuguesa, do esporte, não sei, esse parece que vocês conhecem. Agora, é o técnico? Não, é um jogadorzinho que andou por lá, mas acho que vocês conhecem. Agora, isso sim. Agora, já, por exemplo, esse Ryan, que veio lá das escolinhas do Flamengo, também pode ser uma boa aposta a médio prazo, não para entrar na equipe agora. Não, algumas coisas, agora, nas contratações é sempre aquela coisa. Quando você acerta é bestial e quando você erra, você é um burro. Esse então, Alisson veio para a equipe B, em uma semana já colocaram na equipe A. Bom, então mas sim, o coisa também, o do Flamengo também. Aliás, nesse treino ele jogou e até jogou bem, e o Alisson fez um gol nesse treino. Vamos lá. Então vamos ver. Eu sinceramente boto algumas fichas, não todas. Vamos ver, menino. Craque, não sei o quê. Algumas fichinhas, vamos ver. Menino novo, né? Vamos ver. É novo. Emílio, e o Porto, hein? O Anselmi dançou?
Dançou, só que o problema é que a multa rescisória dele é 4 milhões. O Porto ainda está pagando a multa contratual dele com o Cruz Azul, que eram 7 milhões, o Porto era 10, o Porto reduziu para 7, pagou 4, falta mais 3, e o Porto não quer pagar os 4 milhões da multa do Anselmo. E embora a imprensa está dando já o tal de Farioli, Francisco Farioli, o italiano, que passou pelo Nice, Alien Sport, e recentemente ele é técnico do Ajax, foi para a final, perdeu a final. Ele já está em Portugal, só que é o seguinte, enquanto não terminar com um, não pode assinar com o outro. Vai ter que arrumar alguém para sentar no banco, o outro pode até estar lá, mas é a regra. Então, o outro vai estar de corpo presente, mas sem contrato assinado, tal de Francesco Farioli. E eu ouso dizer que vai para a FIFA essa daí, porque o Porto não vai pagar 4 milhões, são 4 milhões pela multa do Anselmo, são 4 e mais 3, 7, mais de 11 milhões que o Porto jogou fora, e desde o começo, quando veio esse Anselmo, nós dissemos isso. E esse Farioli, eu não sei não, mas eu acho que vai ser outro furo na água. Realmente, olha, eu não sei o que está acontecendo com o Porto, que sempre foi muito bem dirigido, né? Agora está passando por uma fase difícil, vamos ver, né? E o Marcano foi embora, né, Emílio? O Marcano foi embora, o Porto não renovou seu contrato, 38 anos, ele estava lá há muito tempo, mais de 10 anos, e resolveu, o Porto achou por bem não renovar o contrato, dispensou ele, eram 10 temporadas que ele envergou vestindo a camisa do Porto, 267 jogos e 31 gols. Outro que o Porto pensou, tudo isso é porque falta dinheiro. O Fábio Vieira, que era do Porto, foi vendido para o Arsenal, voltou emprestado para o Porto, após 42 jogos, fez 5 gols, 6 assistências. O Porto também, para liberar o custo com salário, também dispensou. E a Juventus da Itália, agora com as participações do Francisco Conceição na Liga das Nações, no Mundial aí de Clubes, fez uma nova proposta para o Porto, já recusada. A Juventus pediu mais um ano de empréstimo, vencia agora, e ao término desse ano, cláusula de compra obrigatória por valores entre 27 e 28 milhões. O Porto não quer, o Porto quer 30, 35, aliás, e não aceita reemprestá-lo, mas eu acho que ainda vai dar negócio, viu? O Porto tem que tratar de fazer um bom negócio aí, né? Porque é a chance de ganhar uma graninha, né, Camões? Pois é. Sim, mas ele também, apesar da pífia participação dele no torneio aí dos caça-níqueis, ele realmente trouxe algum dinheiro, porque ele está fazendo propostas para comprar jogadores a 20 milhões, a 20 e poucos milhões. Inclusive um tal de Musa, não sei o que, lá do Ajax, que eu nunca escutei falar, mas é um tal de Musa, ponta coisa. É dedo do Farioli. É dedo do Farioli. Eita, nós, hein? Bom, o Porto precisa se reeditar aí, né? Precisa voltar a ser o grande Porto dos últimos campeonatos. E o PSG, que tá cheio de português lá, hein, Emílio? Mais uma vez, português se destacando na vitória do PSG frente ao Inter de Miami. O João Neves foi destaque da partida, fez os 2 primeiros gols na vitória por 4-0. E, aliás, como joga esse João Neves? Ele é um rapazinho novo, não tem um corpãozinho, né, dos maiores, mas como ele joga, é um rapaz realmente que eu gostaria de ter no meu time, viu? Ele e o Vitinha fazendo nome lá no PSG, né? Aliás, além deles dois, tem o lateral, né? O Nuno Mendes, né? E o centroavante lá. Gonçalo Ramos, que está no banco e tal, mas também é um excelente jogador, né? Agora, Emílio Nelson. Oi. Eu só queria fazer aí um parênteses, rapaz. Eu acho que o PSG está fazendo escola. Está fazendo escola. Porque enquanto teve os medalhões, não foi a lugar nenhum. Rapaz, ontem eu assisti o jogo do Real Madrid. O Real Madrid já está começando a fazer escola com a molecada. Tá?
a garotada. E eu acho que o caminho é esse. Só lembrando, né, pro Camões? futebol, o caminho é esse. Só lembrando que o PSG, num determinado momento, tinha o MSN, né? Era o Messi, o Soares e o Neymar, fora outros figurões, né? Como o Mbappé e tal, e não ganhou nada, né? Aliás, Nelson, para falar nisso, entrando nessa seara aí, quando existe uma treta do Messi com Vitinha. Quando o Messi estava lá, num treino, o Vitinho entrou numa bola, o Messi não gostou na entrada, foi para cima do Vitinho e falou: ô seu português de merda, você é medíocre, não joga nada. Passou, o Vitinho ficou na dele, e nessa partida o PSG ganhou do Inter de Miami, o Vitinho roubou bolas do Messi, e numa delas, quando o Vitinho saiu com categoria da jogada, isso eu vi na internet, tá? O Messi deu-lhe um soco no meio das costas, só que a arbitragem não viu. O Vitinho é de Penafiel, lá, terra do Abel Ferreira, é isso? Não sei. Não. É dessa região, sim, porque ele era jogador do Porto. Sim. Parece que ele é lá de Penafiel. Não, tem um que é ali da região de Viana do Castelo. Eu vou ver se Santo Tirso, Nelson. Santo Tirso, é por ali. É isso, Santo exatamente. Tirso. E o Renato Paiva, hein, Emílio? Eu estranhei essa dispensa do Renato Paiva, hein? Vindo do John Textor, eu espero tudo. Ah, bom. 23 jogos no comando do Botafogo. Ele começou os trabalhos lá 27 de fevereiro, obteve 12 vitórias, 3 empates, 8 derrotas. Renato Paiva e seus 4 adjuntos foram demitidos essa semana depois do beijo traidor. Beijo do Judas. Beijo do Judas. Mas olha, eu acho até que o Renato Paiva foi longe demais. Conhecendo o John Textor do jeito que ele é, eu acho que durou muito, viu? Eu vou te dizer uma coisa, viu? Eu acho que ele foi bem, ele foi para mim uma surpresa, porque o Botafogo não é nem sombra do time que foi campeão da Libertadores. Né? Fez demais com o que tinha em mãos. Não tem mais o Almada, não tem mais aquele outro centroavante Luiz que foi pro Henrique. Atlético, Luiz Henrique. Já está na Inter de Milão. Completamente diferente, é um time completamente diferente. Então ele fez muito com o material humano que ele tinha na mão. Me surpreendeu também. Ô Nelson, Emílio, Lourenço, eu só uma coisa, olha como o futebol é. Dos times brasileiros, o que tinha mais chance de sair primeiro, está lá ainda. Pois é, também deu sorte, né, Camões? Deu sorte também. O chaveamento, exatamente. Exatamente. Deu sorte. Vamos ver. Eu acho que agora vai parar por aí, viu? Vai pegar o Chelsea, eu acho difícil, né? Se bem que é melhor pegar o Chelsea do que pegar o PSG ou o Real Madrid, né? E teremos uma final antecipada, né? Real Madrid e PSG. Uma semifinal. Eu diria que é uma final antecipada, porque essas equipes, na minha opinião, pelo que estão jogando, mereciam disputar a final. Pois é, a grande surpresa foi o Manchester com a saída precoce, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mais alguma coisa do futebol português, Emílio, Camões? Da minha parte, não. Não, desta vez, hoje não, porque realmente a tragédia realmente da família, da família portuguesa, né? Da família portuguesa. Porque, na verdade, foi uma tragédia da família portuguesa, deixou a todos bem abalados. Aliás, o Liverpool, hein? Pelo amor de Deus, hein? Precisa rezar lá, precisa benzer o Anfield lá, porque já tem várias histórias de desgraça. Quem não lembra de um time inteiro que morreu lá de um acidente de avião? Então, precisa ver, os caras ficam lá, né, com aqueles símbolozinhos. Ó, eu vou te falar uma coisa, viu? Bom, tragédias do futebol. Então é isso, um grande abraço, Emílio, um grande abraço, Camões.
Boa semana a todos. Tchau, tchau. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso nos descontos. Lusa do Canindé, Nelson. E aí, hein? Ontem mais uma partida pela Série D, 11ª jornada. Fomos novamente ao Espírito Santo, né? Dessa vez para defrontar o Rio Branco, que desponta aí como sendo um time dos mais complicados aí do grupo, mas Sim. Quem assistiu o jogo ontem pelo portal Metrópolis, né, que adquiriu aí os direitos da Série D, aí fez uma parceria com a Lusa TV, que retransmitiu as imagens. Um jogo 0-0. Quem assistiu, quem chegou de Marte ontem e viu esse jogo, não acredita que os dois estão liderando o grupo, porque foi um jogo medonho, hein, Nelson? Desculpe aí, mas teve algumas oportunidades de ambas as partes, mas um jogo fraco, hein? Os ataques são ruins demais. O ataque do Rio Branco perdeu cada gol lá, que Deus do céu. E o da Portuguesa, o Fernando Henrique, o goleiro também que jogou na Portuguesa até o ano passado, né? E ele é o goleiro atual lá do Rio Branco. Fez ótimas defesas também. Acho que foi até um grande destaque aí da partida ontem. Mas o jogo, no conteúdo geral, fraco, hein, Nelson? Muito fraco. Eu não achei não, viu, Lourenço? Eu achei até que o jogo foi bom, teve assim, muitas oportunidades. Taticamente, os times se posicionaram bem. Um jogo pegado, até uma certa rivalidade. Agora, o Rio Branco começou muito melhor que a Portuguesa e, por sorte, a Portuguesa não tomou gol. Inclusive, o Cauã depois dava entrevista que ele foi pego de surpresa com algumas mexidas táticas lá do Rio Branco, que permitiu que o Rio Branco, logo no começo do jogo, tivesse chances incríveis. Teve uma que o centroavante matou a bola ali, se não fosse o Guilherme, o Gustavo, teria sido 1-0 ali, ia ficar difícil. Qualquer um que fizesse o gol ali ia se dar bem, porque foi um jogo muito parelho e, como você disse aí, o Rio Branco é o melhor time da chave aí, junto com a Portuguesa, obviamente, que tá representando bem. O Rio Branco tem se dado bem lá naquele estádio, que aliás é um estádio muito bonito, né? O estádio do Espírito Santo lá, um estádio estadual, muito bonito, diferente, né? Com aqueles mosaicos de coisas. Eu só não sei porque aquela área não é ocupada, né? Mas é um estádio muito bonito. Poucos torcedores da Portuguesa, né? Porque afinal de contas é longe, né? O Espírito Santo, mas abnegados torcedores da Portuguesa estiveram lá presentes. A Leões é fabulosa. E a Portuguesa saiu de lá um empate. Se não é bom, não é de todo ruim, porque a Portuguesa manteve a liderança, está à beira de se classificar, né? Que é uma questão que, creio eu, uma questão de tempo, né? A Portuguesa tem agora o jogo com Água Santa, uma vitória já qualifica a Portuguesa definitivamente, mas nós aqui estamos preocupados com a tabela, porque infelizmente a tabela é ingrata, né? Porque enquanto a Portuguesa joga com o Rio Branco, com o Maricá, com Nova Iguaçu e tal, os outros times estão pegando aí umas peras doces aí e enchendo de pontos
na classificação geral, né? Então hoje a Portuguesa está em 9º lugar, mas ela pode ser ultrapassada por 4 clubes aí. Então ela pode terminar a rodada em 13º se tudo der errado, né? Porque o América de Natal ainda joga, o Joinville pega uma moleza, o Altos do Piauí também joga e o Central de Caruaru também joga. Esses times podem passar a Portuguesa, né? Além do Tunaluso, que está com o mesmo número de pontos que a Portuguesa. Ou seja, a Portuguesa deve terminar a rodada lá para 11º, 12º lugar. Então, no cômputo geral, o empate não foi bom, porque, obviamente, os outros times marcando 3 pontos vão se distanciando aí da Portuguesa, que hoje está com 21 pontos, e, logicamente, um empate é complicado. Mas o segundo colocado tem 24 pontos, ou seja, 3 pontos a mais que a Portuguesa. Então, uma vitória já muda tudo. E agora a Portuguesa, o Lourenço me corrige aí, mas a Portuguesa agora só tem o Água Santa, o Maricá fora e o Boa Vista. O Boa Vista em casa. O Boa Vista já está praticamente fora, né? Agora, o Maricá e o Água Santa estão brigando por vaga. Então, não vai ser fácil. O Maricá está em 3º, o Água Santa está em 4º. Então, não são jogos fáceis, né? Eles estão brigando para sobreviver, porque em 5º e 6º lugar e 7º tem Pouso Alegre, Nova Iguaçu com 14 e o Porto Vitória com 13. Você vê que o Porto Vitória ganhou aquele jogo da Portuguesa, depois só lambança, né? Perdeu, empatou e foi parar lá em 7º lugar. O Boa Vista que está praticamente fora. O Porto Vitória não ganhou da Portuguesa. O Porto Vitória perdeu. Foi o Pouso Alegre. Pouso Alegre. O Pouso Alegre que ganhou da Portuguesa, depois empatou e perdeu. Então, e já caiu fora da classificação. Então, a Portuguesa tem jogos, não são fáceis, porque agora os caras estão dando a vida para se classificar. A Portuguesa deve classificar, mas seria importante que ela acumulasse mais pontos para galgar postos melhores aí nas próximas fases. Com relação à escalação, Luiz, o lateral lá, o Carlos Eduardo, ainda não me agradou, sinceramente. Já complicou no outro jogo, que entregou a bola para o cara fazer o gol. Desta vez ele ainda não se firmou. Não é assim um lateral que estamos tranquilo, né? O outro lateral tá jogando bem, né? Mas também não é assim nenhuma maravilha. A dupla de zaga eu gosto muito, se bem que nós temos esse problema aí do Biazos. O goleiro também está se firmando bem, estou gostando muito do Bertinato. O Portuga, para mim, tem que ser titular, já demonstrou que é um bom jogador, entendeu? Um jogador que ajuda na marcação, é um jogador que arma, é um jogador que tem personalidade, bate no gol. Eu gosto do Guilherme Portuga, para mim ele tem que jogar. Agora, lá na frente é que tá um parto da montanha, né, Lourenço? Então, vem Igor Torres, vem Iago Dias, vem o Everton Messias, Lohan, Everton Messias e o mais novo lá, o Marcelo Freitas. Ainda não tem. Aí o Kawari, né? Ainda não tem assim. Escolhe 3 aí, tá difícil. Tem o De Paula também, que entrou ontem, né? De Paula, E o Ericks, né, que tá machucado, né? O Ericks também tá machucado, né? Esse é outro jogador que eu acho importante. Ele se machucou, sentiu uma lesão. Para mim é o cérebro, assim, aquele cara que tem visão de jogo, que sabe meter umas bolas boas. Nas últimas partidas que ele jogou, tanto ele quanto o Kawari deixaram muito, estão devendo, né? Mas são jogadores que têm potencial, né? Sim, o Kawari é aquilo que eu já falei. Eu achei ele um belo jogador, mas precisa ser mais, né? Precisa dividir mais. E o Ericles, né? Aí seria interessante você ter o Ericles e soltar um pouquinho o Cristiano. E aí,
joga a camisa pra cima e vê o que dá, né? Porque o Igor Torres, sinceramente, ele perdeu um gol ontem. Pô, não pode perder. Jogo difícil, jogo pegado. O cara recebe uma bola na marca do pênalti. Centroavante. Sem ser acossado, sem ser atrapalhado. O cara tem que fazer um gol, meu amigo. Não pode, um jogo importante desse aí. Faz 1-0, acabou a brincadeira. Sabe? A Portuguesa ia parar lá em cima na tabela. Com 2 pontos a mais, a Portuguesa ia parar, quer ver, ó, 21, ia parar em 6º lugar. 5º, 6º lugar, ou até 4º lugar. Porque tem 4 times aí, ó, Barra, Ceilândia e Manauara com 23 pontos. Olha só a diferença. Coisa que, por exemplo, se tivesse lá o Caio Mancha, ele faria esse gol aí. Não pode perder, os jogos são muito apertados, são muito pegados. E o seu Igor Torres, eu não sei o que acontece. Ele, sabe, ele tem físico, tem preparo, é brigador e tal. Mas, pô, o cara tem que ter vontade de meter a bola pra dentro. Ele tem que ter aquele faro de gol. É que nem o Serginho Chulapa. Se você falasse pra ele, faz 10 embaixadas aí, ele é capaz de não fazer. Mas ele, de cada 15 chances, ele metia 10 gols. Então o cara tem que ter, e é o que está faltando para a Portuguesa para se acertar. Ainda bem a Portuguesa ontem não tomou gol, se bem que eu diria até que uma certa dose de sorte, né, que não tomou gol, mas não tomou gol. O Biazos e o Gustavo realmente são belos zagueiros, muito bons zagueiros. Dificilmente vão continuar no time da Portuguesa, a gente espera que continuem. E tem o Robson aí voltando. E o Bertinado ganhando confiança. Então, o que a gente espera é que o Cauã consiga, ele está rodando bem lá o ataque, que ele consiga identificar ali um jogador para poder lançar como titular. Como seria bom ter o Renan, né, o Lourenço, ou o Jajá, desse time aí. Seria muito bom, mas infelizmente estamos na Série D, as propostas para jogadores bons. E outra, viu? Você pega essa Copa dos Campeões aí, sabe? Tem o Harry Kane, tem o Mbappé. Olha, e meio que para por aí. Então, um jogador, atacante, matador, por isso que vale os olhos da cara, porque tá em falta, né, Lourenço? É verdade, né? Realmente. Bom, então lembrando que a próxima partida é no dia 12, próximo sábado, às 5 da tarde, no Canindé. Tá mantido esse horário? É, mantido. Não vai mudar, não. Agora, esse horário é 5 da tarde no próximo sábado. Depois, no outro sábado, dia 19, às 4 da tarde, lá em Maricá, contra o Maricá, lá no Rio de Janeiro. E na última jornada, às 4 da tarde no Canindé, porque todas as partidas vão ser no mesmo horário. Aí sim, o último jogo da Portuguesa será às 4 da tarde no Canindé contra o Boa Vista no dia 26 de julho. Sabe que o técnico do Água Santa é o Alandotti agora, né, Nelson? Pois é, eu estranhei os caras mandarem embora o Sérgio Guedes, sinceramente. Eu gosto muito do Sérgio Guedes, eu acho ele um treinador interessante. Principalmente lá no Água Santa, ele sempre fez bom trabalho e vinha fazendo um bom trabalho. Ele estava qualificando o Água Santa, que no começo estava lá embaixo. Ganhou da Portuguesa, depois foi só fiasco. Estava lá embaixo e agora está aí entre os 4. Perdeu pro Rio Branco na semana passada e mandaram embora, né? Eu, sinceramente, eu não entendo, mas o Alandotti é um bom treinador. Mas eu considero que o Sérgio Guedes é melhor que ele. Enfim, vamos ver, o Alandotti não é trouxa e além do que, conhece bem a Portuguesa, né? Mas os jogadores que tem lá hoje não são da época dele, né? Vamos esperar que a Portuguesa acabe com esse negócio aí de perder pro Água Santa, né, Lourenço? Que pelo amor de Deus, né? Chega, né? Tá louco, a asa negra, né, da Portuguesa. Pelo amor de Deus. Asa negra da Portuguesa, o Água Sanitária aí. Vamos ver se a Portuguesa dessa vez consegue
uma boa vitória. Não vai ser fácil, porque além de tudo é um time meio maloqueiro, né? Meio padrão, né? A gente já sabe, né? Qual é o padrão, né? Então, vamos ver o que acontece. Bom, então sábado que vem, 5 da tarde, Canindé, Portuguesa e Água Santa pela 12ª jornada da Série D 2025. Bom, vamos aos aniversários da semana aqui. Mandando um beijo hoje para Rosângela Oliveira, fazendo aniversário. Também o cunhado dela, o Luiz Olivieri, fazendo aniversário hoje. Parabéns para ele. Na sexta-feira, dia 11, a Rita Olivieri também, a irmã da Rosângela, fazendo aniversário. Parabéns para ela. No sábado, dia 12, o meu primo Edson Leão, fazendo aniversário também. Parabéns para ele. E você aí do outro lado, tá fazendo aniversário esta semana? Um grande abraço, muitas felicidades, saúde sempre para você, porque nós estamos chegando ao final do Navegar é Preciso, mandando abraços a todos que se conectaram com a gente aqui hoje, o Alberto Miranda, a Angela Gonçalves, o Antônio Carlos Caldeiro, o Arthur Cabreiro, o Carlos Fernandes, a Carolzinha Marques, o Edivan Rodrigues, o Fernando Antunes, a Gasparina Oliveira, o Gustavo Paulo, o Joaquim Pereira, o Jorge Rosmaninho, José Maria de Souza, a Maria de Jesus Amaral, o Maurício Mazzoli, o Norberto Rocha, o Paulinho Marques, o Paulo Souza, o Roberto César, o Roberto Fernandes, o Virgínia Amaral, a Vitalina Costa, mandar um beijo para minha esposa Grace, a Dona Fátima, a Mariane, a Tia Lena, a Tia Marina, a Simone, o Adilson, o Miguel, o Tiago, a Dona Marilene, o Seu João, o Sidney, a Fátima, o Samuel Duarte, meu tio Lilo, minha tia Maricia, a Amélia, a Bruna, a Fernanda, o Neto, o Orlando, a Rosa, a Esther Sangário, o Leonardo, a Simone, o Felipe, o Vinícius, o Albano, o Márcio, minha madrinha, a Dona Maria, o Cristian, a Raquel, a Lisa, sempre ligados no Navegar é Preciso. Parabéns, muitas felicidades, saúde e paz aí para Rosângela, para o Luiz, para a Rita. Um feliz aniversário e muitas felicidades. Bom, minha gente, vamos deixando aqui um abraço a todos os internautas que nos prestigiam e aos jornais que colaboram com as notícias da equipe do Navegar. Eu, Lourenço Emílio, que financiam por idealismo a emissão desse programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Voltaremos no próximo domingo a partir das 10 horas, se Deus quiser, ao vivo no facebook.com/Grupo Luzanet. Você pode ver esse e outros programas também no YouTube. É só dar uma busca lá no programa Navegar é Preciso. Um grande abraço a todos, bom domingo, boa semana e tchau! Tchau! Luzanet.